Queridos irmãos, muito boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva em todos os tempos, mas especialmente nos tempos em que nós o buscamos, porque o nosso coração inquieto e abatido muitas vezes não encontra no mundo a resposta às suas perguntas, nem consolo para as suas dores. Nós estamos aqui com a leitura Meditando o Natal, da obra Antologia Mediúnica do Natal, assinada pelos Tutelários do Bem. Meditando o Natal. Na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. É por isso que da manjedoura de simplicidade e alegria à cruz da renunciação e da morte, vemo-lo preocupado na recuperação das criaturas. Convida pescadores humildes ao seu ministério salvador e transforma-os em advogados da redenção humana. Vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e converte-a em mensageira de luz. Chama Zaqueu, mergulhado no conforto da posse material, e faz dele o administrador consciente e justo. Não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro, e nele edifica o apóstolo fiel que lhe defenderia o Evangelho até o martírio e a crucificação. Não se agasta com as dúvidas de Tomé e eleva-o à condição de missionário valoroso que lhe sustenta a causa até o sacrifício. Não se sente ofendido aos golpes da incompreensão de Saulo, o perseguidor, e visita-o às portas de Damasco, investindo na posição de emissário de sua graça, coroado de claridades eternas. A fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estrebaria singela e continuam até hoje, amparando-nos e redimindo-nos dia a dia. Assinalando assim os júbilos do Natal, recordemos a confiança do Mestre e afeiçoemo-nos à sua obra de amor e luz, tomando por marco de partida a nossa própria existência. O Senhor nos conclama a tarefa que o Evangelho nos assinala. Nos primeiros 3 séculos de cristianismo, os discípulos que lhe ouviram a celeste revelação levantaram-se e serviram-no com sangue e sofrimento, aflição e lágrimas. Que nós outros estejamos agora dispostos a consagrar igualmente as nossas vidas, considerando o crédito moral que a atitude dele para conosco significa. Aprendamos, trabalhemos e sirvamos, até que um dia, qual aconteceu ao velho Simeão da Boa Nova, possamos exclamar ante a presença divina: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque em verdade meus olhos já viram a salvação. E assim, meus irmãos, com essa reflexão sobre o Natal, que nós buscaremos a presença de Deus com a nossa prece. Presença que é constante, que é imanente, mas que tantas vezes nós sequer percebemos que estamos no seio de Deus. Pai amado, ao nos aproximarmos da data do natalício mais importante que o mundo já pôde conceber, nós queremos encher de alegria o nosso coração, de trabalho as nossas mãos, de ligeireza os nossos pés, para servirmos onde for necessário, para ouvir o clamor daquele que sofre, sentir a presença humilde e benfeitora
dos benfeitores espirituais, dos mensageiros da luz, que vêm até nós também para atender as nossas necessidades. E é por isso, Senhor, que nós nos encontramos nessa casa espírita, a buscar o alimento das almas, que com o nosso próprio corpo nós não conseguimos. Abençoa-nos, abençoa nossa irmã Roseni, que nos trará a reflexão da noite, e que cada um de nós que se ache presente saia saciado, mas ainda mais desejoso de alimentar desse pão. Em teu amoroso nome, em nome dos amigos espirituais que aqui se encontram, que nós damos por aberta a reunião de hoje. Se conosco, hoje e sempre. Assim seja. E assim, minhas irmãs, meu irmão, nossa irmã Roseni, com a palestra da noite. Boa noite, meus irmãos dos dois planos. Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos envolver em suas vibrações de luz, de paz, que nós possamos desfrutar desse momento sob a tutela amorosa do nosso Mestre. Hoje nós vamos fazer um estudo de duas parábolas e procurar trazer os ensinamentos dessas parábolas para nós, para as nossas vidas. E nós vamos iniciar com a parábola do fermento, que diz assim: disse ainda, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. E Jesus se utilizava da metodologia das parábolas, porque era a forma mais fácil dele se fazer compreender, porque afinal de contas, Jesus é um espírito milhões de anos à frente de nós em evolução, é um espírito evoluidíssimo. Então ele necessitava descer até nós todo o seu conhecimento, tudo aquilo que ele havia adquirido no processo evolutivo para nos fazer compreender. Então, se utilizar das parábolas era a maneira mais fácil, porque quando você conta uma história para alguém que traz uma lição, que traz um ensinamento, fica até muito mais fácil da pessoa memorizar a lição e de repeti-la para a frente. Por isso, a metodologia das parábolas era, podemos dizer, infalível no sentido de memorização, né? E o fermento, àquela época, ele fazia parte do cotidiano das pessoas. Elas tinham o hábito de se alimentarem, né, do pão com fermento. E em algum período, em determinado período ali deles, eles se alimentavam do pão sem fermento, porque há uma época em que os judeus, eles abrem mão de todo tipo de fermento, em todo tipo de alimento que eles têm o hábito, que é para que eles se recordem da época em que eles tiveram que sair apressadamente do Egito. Então, o fermento também é algo muito comum, e por isso foi utilizado na parábola de Jesus. Essa parábola, a parábola do fermento, ela faz parte das chamadas parábolas de fé. Ela está no mesmo capítulo da parábola do grão de mostarda. E quando Jesus comparou as lições divinas ao fermento, o que ele quis nos passar é que este fermento, estes ensinamentos são bons. São bons porque, introduzidos em nós, eles são capazes de nos fazer crescer. Eles vão nos levedar, né? Fazer com que a gente evolua, com que a gente consiga
subir na escala evolutiva. Esse fermento, que são os ensinamentos divinos, eles são representados para nós, né? O fermento é uma representação para nós desses ensinamentos, e ele só pode entrar em nós quando nós permitirmos, porque a parte de Jesus foi nos apresentar, foi nos trazer, né? Agora, introduzir e vivenciar, esta é a parte que cabe a nós. E o reino de Deus, ele é o resultado do processo de reação química da mistura dos dois elementos, o fermento e a farinha, porque a farinha, no caso, representa a nós, espíritos encarnados, que estamos aqui naquela experiência carnal para podermos aprender. Então, o que a gente já pode concluir nesse início aqui de estudo? Que o reino de Deus, né, ele será cada um de nós reproduzindo os ensinamentos do Cristo. Algumas pessoas acham que o reino de Deus é algo que virá até nós, e não é. O reino de Deus somos nós ao final da nossa jornada evolutiva. Cada um de nós vai atingir o reino de Deus, ou o reino dos céus, em um momento individual. Não é o reino de Deus que virá até nós é que temos que alcançá-lo. Mas para alcançá-lo, nós temos que fazer este caminho que Jesus nos mostrou, que é através dos seus ensinamentos, né? Então, a forma como nós, que somos representados pela farinha, vai reagir quimicamente ao contato com o fermento, vai dizer tudo. Porque o fermento são os ensinamentos, e esses ensinamentos aplicados em nós vão produzir reação química? Pelo menos deveria, porque tudo em nós produz reação química, né? Quando nós nos sentimos, por exemplo, irritados, acontece no nosso corpo uma reação química. Quando nós nos sentimos sensibilizados, também acontece em nós uma reação química. A depressão também é um processo químico do nosso corpo. Então, há em nós sim uma reação química. E desta forma, pode também acontecer a reação química quando nós tomamos contato com os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque nós vamos aprender ali sobre amor, sobre perdão, né? Imaginem bem o que é a gente conseguir perdoar uma ofensa, perdoar algo que nos causou dor, superar aquela reação química que é provocada no corpo pela dor e perdoar. É porque a reação química do ensinamento de Jesus foi muito mais forte em nós do que a reação química do mal que nos foi causado. Esse é o objetivo. É isso que nós devemos visar alcançar. E esperar esse processo de reação em nós é o que se deve esperar de todo cristão, de todo aquele que se diz seguidor de Jesus, né, do Cristo. Quando Jesus esteve entre nós, ele fez questão de estar aqui em carne, justamente para poder nos mostrar que tudo aquilo que era ensinado era possível. Então vamos voltar no tempo, porque Deus nos concedeu diversas oportunidades de estarmos em contato com essas lições que nos auxiliariam nessa jornada evolutiva. Quando Jesus esteve aqui, né, lá em João fala, e o Verbo se fez carne
para habitar entre nós, então Jesus esteve aqui materializado no nosso meio. E quando Jesus esteve aqui, já havia 1200 anos que Moisés havia apresentado a nós as tábuas com os 10 mandamentos. E estes 10 mandamentos eram o suficiente para produzir em nós a reação esperada. E Moisés nos trouxe 10 mandamentos que Jesus resumiu em 2 apenas. Poderia, os 2 mandamentos aqui Jesus resumiu, né? Só para constar: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque quem faz isso, essas 2 coisas, não faz as outras que eram proibições dos 10 mandamentos. Por exemplo, não matarás, não roubarás, não cometerás falso testemunho. Isso são coisas que quem ama a Deus e quem ama o próximo não faz, né? Então, por isso Jesus resumiu em 2. Então, o que nós devemos pensar? Poderíamos nós, e a gente tem que falar nós, porque nós somos, né, dessa época, poderíamos nós termos aprendido com os 10 mandamentos? Poderíamos, né? Sim, poderíamos. Aprendemos? Causaram em nós os 10 mandamentos aquela reação química esperada? Não, nós não aprendemos. Então, o que Jesus fez? Fez a sua descida vibracional, saiu do lugar em que ele estava, muito acima do nosso, um lugar onde só vivem os espíritos que já alcançaram a evolução do nosso Cristo, e desceu até nós, conforme João explica, o Verbo se fez carne, justamente para poder exemplificar aquelas lições, para poder deixar claro para nós que era possível fazer. Então ele disse assim: eu venci o mundo, vós também podeis vencer. O que ele quis dizer com isso? Da aplicabilidade daqueles ensinamentos divinos, mesmo para quem está revestido da matéria. Por quê? Porque quando nós estamos revestidos da matéria, tudo se torna muito mais difícil, porque nós acabamos sendo seduzidos, atraídos pelas coisas relacionadas à matéria, e poucas vezes nós priorizamos as conquistas espirituais. Então, é difícil? É, mas não é impossível. E foi por isso que o nosso Cristo se revestiu da matéria, para nos mostrar: é possível. Então ele veio aqui, exemplificou e vivenciou. Por quê? Porque ele próprio era fruto dessa evolução, dessa jornada. Porque nós sabemos que ele não foi criado perfeito. Todos foram criados iguais, simples e ignorantes. E o nosso Cristo trilhou o caminho da evolução para chegar a ser quem ele é. Então ele queria nos mostrar, por amor, por todos os motivos bons que o envolviam, que o caminho é possível de ser seguido. E por isso que ele fazia questão de falar para nós que tudo que ele podia fazer, nós também poderíamos fazer. Mas Jesus não parou por aí. Ele não parou apenas na exemplificação, não. Porque ele disse assim para nós: ele sabia que os ensinamentos deles seriam deturpados, sofreriam deturpações, pela experiência, pelo conhecimento da alma humana, pelo conhecimento das nossas fraquezas, pela capacidade de conhecer o futuro. Então, por tudo isso, Jesus sabia que os ensinamentos dele sofreriam alterações. Então, ele nos alertou. Ele nos alertou e disse assim: se me amarem e guardarem os meus mandamentos,
eu vos enviarei outro Consolador, que com a finalidade de relembrar tudo o que eu vos tenho dito e vos ensinar novas coisas. Então, o que o Cristo deixou claro? Que os ensinamentos dele, como foram passados ali, na época em que ele esteve, seriam relembrados por outro Consolador que viria adiante. Não era ele, era outro. Ele deixou bem claro para a gente que os ensinamentos dele sofreriam alterações. Então ele nos pediu que tivéssemos fé e que tivéssemos amor por ele, que ele iria nos socorrer nesse momento. E realmente os ensinamentos de Jesus sofreram enormes alterações, e nós sabemos disso. Nós sabemos que a Bíblia sofreu diversas alterações, né? E que em nome de Jesus se matou, se torturou, se impôs sofrimento. Tudo aquilo de que ele abriu mão, fizeram em nome dele. Tudo aquilo que ele se recusou a fazer, fizeram em nome dele. Bom, mas ele cumpriu a sua promessa. E quando as suas lições de amor e humildade haviam sido agressiva e abusivamente deturpadas, ele nos envia a falange do Consolador prometido, a falange do Espírito da Verdade, que se manifestou por vários países. As manifestações não surgiram em um único lugar, foram em diversos locais, chamando a nossa atenção para a realidade da vida espiritual. Relembrou-nos os ensinamentos do Cristo e ampliou os nossos horizontes, nos provando a facilidade e a possibilidade da comunicabilidade com os espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, né? Das reencarnações. Quantos ensinamentos o Consolador prometido por Jesus nos trouxe, que ampliou os nossos horizontes. E aí nós tomamos conhecimento dessas lições do Consolador. Então o Consolador, ele veio, o Espiritismo, como que um fermento melhorado. Por que melhorado? Porque ele falava uma linguagem clara, porque ele ampliava os nossos horizontes e porque ele nos recordava os ensinamentos do Cristo como lá, na época de Jesus, né? Sem pompa, sem rituais, sem paramentos, da forma que Jesus os ensinou. Então o Espiritismo é como um fermento melhorado. Mas e aí? Quando nós tomamos conhecimento desse fermento, ele provocou em nós reação química? Ele nos modificou em alguma coisa? Porque o mínimo que seja tem que nos modificar. Não é possível que a gente tenha contato com os ensinamentos do Espiritismo, que a gente saiba que vamos colher exatamente aquilo que plantarmos, que a gente saiba que vamos voltar à matéria, vivenciando as experiências que nós necessitamos para resgatar os nossos erros, e que a gente não mude nossas atitudes. Não é possível que a gente tenha contato com isso. Não é possível que a gente leia obras onde espíritos desencarnados lamentam o tempo perdido, as oportunidades perdidas aqui, e que nós não venhamos a aprender com os depoimentos desses irmãos. Então, tem que produzir em nós a reação química do fermento. O Espiritismo tem que mudar em nós alguma coisa, mínima que seja, mínima, mas alguma coisa deve ser mudada, já que ele é um fermento tão potente. E aí, quando a gente começa a analisar essas informações até agora, o que Moisés trouxe, o que o Cristo trouxe e o que o Espiritismo nos trouxe, nós acabamos nos conduzindo para uma outra parábola, porque se encaixa perfeitamente em
que é a parábola do festim de bodas. E olha só como que é interessante, porque a parábola do festim de bodas, gente, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei para celebrar as bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para a festa, e estes, os convidados, não quiseram ir. O rei então enviou outro servo, dizendo: tenho já preparado o banquete, venham às bodas. Mas eles não fizeram conta, agarraram o servo, o ultrajaram e o mataram. Irou-se o rei e mandou exterminar os assassinos e incendiar a cidade. E então ele disse: as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas dos caminhos e chamai a todos quanto encontrardes. E assim os servos fizeram. Então o salão das bodas ficou repleto, ficou lotado, mas o rei notou um homem que não trajava veste nupcial. No meio de todos, o rei notou um que não trajava veste nupcial e perguntou-lhe como ele havia conseguido entrar ali sem a veste nupcial. O homem emudeceu e o rei disse aos seus servos: atai-o de pés e mãos, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha que parábola fantástica, quantos ensinamentos ela nos traz e o quanto ela se encaixa em tudo que nós falamos até agora. Por isso que eu gosto de esperar o momento em que a gente recebe uma inspiração, que a gente consegue uma conexão com o plano espiritual para elaborar um estudo. Porque é muito melhor esperar o que eles nos sugestionam do que o que a gente quer falar. Porque quando eu programei fazer esse estudo, eu programei fazer apenas sobre a parábola do fermento. Mas tudo foi conduzindo para a parábola do festim de bodas. Então vamos estudar. Vejam que o rei fez 3 convites, Por 3 vezes ele convidou as pessoas para participarem da festa que ele estava organizando. E este rei simboliza quem para nós? Deus, não é mesmo? Vocês concordam? Simboliza Deus. O primeiro convite, os convidados não aceitaram. Quem convidou? Quem entregou o primeiro convite? Foi Moisés, através das tábuas contendo os 10 mandamentos. E o que diziam os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer ídolos, não falar em vão o nome do Senhor, santificar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não dar falso testemunho, não roubar, não cobiçar os bens do próximo. Estes 10 mandamentos beneficiam a quem? A Deus. Porque um dia uma pessoa me questionou o seguinte: Deus nos deu de verdade o livre-arbítrio? Porque tem os mandamentos dele, se a gente não seguir, a gente vai sofrer. Então que livre-arbítrio é esse? Gente, basta que a gente verifique. Os 10 mandamentos cumpridos beneficiarão a Deus ou a nós? Porque se nós cumprirmos ou não os 10 mandamentos, Deus continuará sendo Deus no mesmo lugar onde Ele se encontra. Mas nós, se não cumprirmos, nós estaremos sujeitos a sofrimento. Porque desobedecemos a Deus? Não.
porque existem consequências para os nossos atos. Se você rouba, se você mata, se você adultera, se você mente, se você calunia, tudo que você faz de ruim é uma semente plantada. E nós sabemos o quê? Que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, os 10 mandamentos é como que Deus dizendo assim: sigam este caminho, que no final vocês encontrarão a evolução. E aí o que aconteceu? Este foi o primeiro convite, que foi rejeitado por nós. Mas Deus, o Rei, sendo bom, sendo amoroso, sendo justo, pela segunda vez nos convidou. E aí foi um convite mais detalhado, explicando sobre o banquete, dando detalhes até do cardápio. Alguns deixaram o mensageiro falando sozinho, outros o ultrajaram e o assassinaram. Eu preciso dizer quem é esse mensageiro? Claramente, Jesus. O segundo convite do Rei para nós foi trazido por Jesus. E nós fizemos o quê? Nós o ultrajamos e o assassinamos. Mas Deus, mesmo nós não cumprindo os seus ensinamentos, continua sendo Deus justo, bom e amoroso. Nos fez o terceiro convite, nos enviou o terceiro convite, que é o Espiritismo. E esse terceiro convite foi estendido a todos, maus e bons. E este terceiro convite lotou a sala nupcial, a sala das bodas, porque muitos foram atraídos pela beleza do convite, né? Pela filosofia maravilhosa, pelas mensagens lindíssimas, pelos depoimentos. Quantos foram atraídos até a sala nupcial? Entretanto, sem se vestir adequadamente. Por quê? Basta que estejamos no meio espírita para que possamos desfrutar das bodas a que o Rei nos convida? Não basta estarmos no meio, como fez aquele convidado que acreditou que, se envolvendo ali no meio dos outros convidados, não seria percebido que ele não estava adequadamente trajado. Mas qual será a roupa adequada para que possamos nos apresentar a Deus? Como será esta roupa para as bodas nupciais? É a roupa daquele que praticou os seus ensinamentos. Porque aquele que sabe viver conforme Jesus instruiu, conforme Deus nos instruiu, é aquele que já sabe ser bom, que sabe perdoar, que sabe amar, que sabe ser caridoso, que sabe ser fraternal, que sabe respeitar a tudo e a todos. Porque é obrigado? Não, porque sente que assim é bom. E a roupa daquele que assim se porta é um espírito luminoso, é um espírito irradiante. Esta é a roupa com a qual nós devemos nos apresentar a Deus, ao nosso Rei. A roupagem de um espírito que soube amar, que soube perdoar, que soube vivenciar esses ensinamentos, ou no mínimo, porque obviamente que nós não somos perfeitos, estamos ainda muito distantes da perfeição, mas no mínimo que nós nos esforcemos com sinceridade para isso. E o que é nos esforçar com sinceridade? É poder dizer assim: eu tentei, mas não consegui? Não. Pelo menos uma vez, em algumas, você tem que conseguir. Eu tento, mas eu não consigo.
pelo menos uma vez você tem que vencer a sua tentação, a sua provação, aquilo que te incomoda, que te tira do sério. Pelo menos uma vez você tem que conseguir, porque aí, pelo menos nessa vez, você foi sincero na sua tentativa, no seu esforço, no seu autoburilamento. Então, Deus reconhece os nossos esforços. Ele reconhece quando nós nos empenhamos em conseguir. Por isso que Ele nos dá tantas e tantas e tantas e tantas oportunidades. Mas, se ao recebermos o convite, nós não nos prepararmos adequadamente, teremos os pés e as mãos atados. E o que isso significa? Isto significa que as nossas dificuldades serão aumentadas, porque mãos e pés atados nos impossibilita de fazer muitas coisas. Então nós enfrentaremos dificuldades maiores do que aquelas que nós não nos esforçamos para vencer. Porque quando nós não nos esforçamos para superar as nossas fragilidades vão se tornando maiores do que nós. Então isso aumenta as nossas dificuldades, são os pés e as mãos atados, e aí seremos lançados às trevas exteriores. Isso pode significar o quê? Degredo. Que nós temos que nos recordar o seguinte: estamos vivendo o auge da transição planetária. Então nós podemos sim, se não evoluirmos, nesse processo agora, ao limite em que devemos atingir, nós podemos sim ser degradados para um outro planeta e não continuar aqui. Essa possibilidade deste exílio, ela existe. Então nós devemos nos empenhar. Então, gente, desta forma nós compreendemos que a parábola do festim de bodas, ela nos serve como um alerta, como uma advertência. Recebemos já 3 convites. Quando é que nós vamos aceitar o convite? Colocar esse fermento em nós e permitir que este fermento nos levede, nos faça crescer. Porque, aliás, nós também somos fermento. Não somos só farinha, nós também somos fermento. E a Emmanuel, em um trecho aqui dele, ele explica para a gente como é que nós fermentamos o ambiente ao nosso redor, ou seja, como é que nós influenciamos o ambiente ao nosso redor. Isso é muito interessante, eu vou ler para vocês. Emmanuel diz assim: o Espiritismo veio para todos, bons e maus, e ele é como um fermento que excita as outras substâncias. E a nossa vida é o fermento espiritual com o qual nós influenciamos existências alheias, porque ninguém vive só. E nós temos conosco milhares de expressões de pensamentos dos outros que estão nas proximidades. E milhares de outras pessoas recebem a atuação nossa mental de forma inevitável. Ou seja, nós recebemos esses pensamentos dos outros e influenciamos com os nossos pensamentos outras pessoas. Por quê? Porque os raios dos nossos pensamentos se entrosam com os pensamentos dos outros. Dessa maneira, nós acabamos por influenciar para o bem ou para o mal. Os nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nós, principalmente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. As nossas atitudes e os nossos atos criam atitudes e atos no mesmo teor em todos aqueles que nos rodeiam.
Porquanto aquilo que nós fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo lugar, gera hábitos e depois governa expressões e palavras através das quais nós influenciamos na vida e no mundo. Portanto, gente, o nosso pensamento regenerado, ele nos conduz a um caminho reto e limpo. Então, Emmanuel deixou claro aqui para a gente que nós também somos fermento. E isso é uma responsabilidade nossa. Por quê? Nós recebemos os ensinamentos, certo? E esses ensinamentos vão influenciar em nossas vidas, em nossas ações, em nossas palavras e em nossos pensamentos. E as nossas ações, as nossas palavras e os nossos pensamentos também vão influenciar ao nosso redor. Quantas vezes a gente ouve alguém repetindo uma frase nossa? Ah, aquele amigo falou isso e eu gostei. Ah, uma vez eu ouvi alguém dizer uma frase assim e eu concordo com aquela pessoa. Ah, eu vi aquela pessoa usando uma coisa, eu achei tão bonito, vou usar também. De toda forma, nós estamos influenciando. Aí vem a questão da nossa responsabilidade. Que tipo de fermento nós estamos sendo para a vida, para as pessoas? Que tipo de fermento nós estamos sendo? Então, tudo isso é responsabilidade nossa. Temos que ter critérios que nos ajude a agir de maneira correta, de maneira a fermentar de forma positiva o mundo ao nosso redor, que vai fermentar o outro mundo ao redor de outras pessoas. Então, a partir de nós é que nós podemos criar um mundo e uma vida mais agradável e melhor. E este caminho que Emmanuel falou, que quando os nossos pensamentos estiverem regenerados, o nosso caminho será reto e limpo. Este caminho reto e limpo, ele é construído por nós da mesma maneira que a veste nupcial. Da mesma maneira que nós construímos a nossa veste nupcial, a nossa roupagem, nós construímos o caminho. E Jesus nos ensinou como. Ele disse assim: pois eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebeste em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. E isto aqui é o quê? Isso é caridade, não é mesmo? Caridade. Jesus está falando aqui de caridade. Então, este é o caminho. E o que é a caridade para nós espíritas? Para o terceiro convite do rei, o espiritismo. O que o espiritismo diz da caridade? Fora da caridade não há salvação. Não é mesmo? Mas é importante a gente ressaltar que a caridade também possui uma veste nupcial. E a veste nupcial da caridade é o amor. Porque a caridade deve ser revestida somente com amor. Nunca com a veste da obrigação, do dever. Ah, eu faço porque eu sou obrigada, eu faço porque eu tenho que fazer. Isso não é caridade, isso é assistencialismo. A caridade está sempre acompanhada do amor. Então é importante a gente entender também sobre o amor, para que possamos praticar a caridade de forma adequada e com a roupagem adequada. E Paulo nos explicou sobre o amor, porque Paulo disse assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Esse é quem, gente? Quem é que, mesmo conhecendo a língua dos homens e dos anjos, não conhece o amor?
é aquele que fala, divulga, prega o cristianismo, mas não o vivencia. Isso é necessário. E Paulo continua: ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira a transportar os montes, se eu não tivesse amor, nada seria. Esse é aquele que se apega muito à forma, muito aos fenômenos. O Espiritismo é maravilhoso, o Espiritismo é lindo, mas não se permite transformar com os ensinamentos do Espiritismo. Mas Paulo prossegue e diz assim: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, é aquele que pratica a caridade por obrigação, sem amor pelo ato ou sem amor pelo próximo. Por esta razão é que estas duas parábolas se encaixam perfeitamente como uma engrenagem. Porque primeiro nós aprendemos que o fermento que Deus nos concedeu, ele é capaz de produzir em nós uma reação química que vai nos modificar. E este fermento que Deus nos deu são os seus ensinamentos, que foram trazidos como? Através daqueles 3 convites. Primeiro convite por Moisés, o segundo convite pelo nosso Cristo e o terceiro convite pelo Espiritismo. E este fermento, quando entra em nós, deve produzir a reação química da compreensão da verdadeira caridade, do verdadeiro amor, que é capaz de nos transformar. Então vejam quantas e quantas tentativas Deus faz, né? Não, aliás, não são tentativas, porque Deus consegue, né? Não são tentativas, são convites mesmo, são oportunidades que nós recebemos. Só que muitas vezes nós damos as costas ao convite, não aceitamos, recusamos participar de um banquete que está pronto, somente nos aguardando chegar lá. Então a nossa trajetória evolutiva vai nos conduzir ao reino de Deus. Que ninguém cruze os braços esperando que o reino de Deus desça e caia sobre nós. Esse é o caminho inverso. O caminho para o reino de Deus é a nossa evolução. E cada um de nós vai adquirir, vai conseguir chegar lá a seu tempo. Não seremos todos juntos, mas com certeza todos chegaremos lá. Eu gostaria para poder encerrar aqui a nossa fala de hoje, já que nós estamos a uma semana das comemorações do Natal, onde nós vamos comemorar, né, a vinda do nosso Cristo, do nosso Mestre aqui, eu gostaria de ler para vocês um poema que está no livro Antologia Mediúnica do Natal, que é um livro belíssimo que traz textos que falam sobre o sacrifício de Jesus, sobre o amor dele, sobre as lições dele. Tem histórias lindas, tem frases lindas que servem para a gente pensar e tem poemas belíssimos. Este poema que eu vou ler aqui, que fique para a nossa reflexão, ele é de autoria de Casimiro Cunha. E este poema diz assim: meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes às luzes da devoção.
Veste os nus, consola os tristes na festa do coração. Mas não te esqueças de ti, no banquete de Jesus. Segue-lhe o exemplo divino, de paz, de verdade e de luz. Toma um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres, espera e confia. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído? Perdoa, esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça, não deves julgar ninguém. Espera bens neste mundo, acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, há fel e desilusão. Não tiveste recompensas? Guarda este ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Queres esmola do céu? Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste? Recorda, nas sombras dos dias teus, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Natal, lembrança divina, sobre o terreno escarcel, conchega-te aos pobrezinhos, que são eleitos do céu. Mas ouve, irmão, vai mais longe, na exaltação do Senhor. Vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Com este poema, que nos recorda tudo o que foi falado aqui, porque nos fala da nossa caminhada, do nosso aprendizado, da caridade, do amor, do perdão e da humildade, eu rogo a Jesus que possa acompanhar cada um de nós por toda a nossa existência, por todos os lugares onde formos passar, e que Jesus possa abençoar a todos aqueles que moram em nossos corações, nesse plano ou no plano espiritual, e que a gente se recorde na noite de Natal que aqueles que nos antecederam nesta viagem estão vivos e vivos, recebendo as nossas vibrações. Então o Natal não deve ser um momento de tristeza para aqueles que hoje vivenciam o luto, já que foram tantas pessoas que partiram esse ano, mas deve ser um momento de alegria, de esperança, de confiança nas promessas do Cristo e no amor de Deus. Que Jesus possa nos abençoar. Agradecendo a Roseli pelas reflexões da noite, nós vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos em agradecimento pelas oportunidades recebidas, a oportunidade do trabalho, a oportunidade do estudo, a oportunidade de conhecer os ensinos do Cristo e relembrá-los à luz da doutrina espírita, o que torna a nossa caminhada mais leve, o que torna a nossa compreensão bastante ampliada. Rogamos-te, Pai, por cada um de nós aqui presentes, por todos que por esta casa passaram neste dia, que recebam a Tua presença amiga, recebam a Tua visita através dos Teus trabalhadores, que derrame sobre cada família, sobre cada um, bênçãos de paz, de amor, de harmonia, que o alimento que desta casa as famílias hoje levaram possa se transformar principalmente no alimento para seus espíritos, reconfortando seus corações. Agradecemos-te, Pai, pela noite, agradecemos-te pela vida, por tantas oportunidades, Pai. Muita gratidão. Que assim seja.